Nós já tínhamos começado a falar sobre funções de agregação. Então agora nós vamos falar mais detalhes sobre o group by. Então, qual o ciclo de funcionamento de uma instrução group by? Aqui a gente tem um exemplo de um select, um where sendo feito no select. O where acontece antes da realização de um group by. Eu estou filtrando o select. E a cláusula group by acontece após a realização do where, fazendo o agrupamento. Nesse exemplo, group by MPID, então ele está agrupando 6, 4 e 3 e pegando um count de registros, fazendo um agrupamento da informação pelo campo pedido. Então o group by é processado aqui depois do where. E conforme nós vamos ver agora nos exemplos, após o group by, nós temos ainda um outro nível de filtragem que nós podemos aplicar sobre o resultado do group by. Eu vou demonstrar isso para vocês agora há pouco. Então aqui eu tenho um exemplo em que eu estou usando uma função de agregação, um count, sobre o join de products e categories. Certo? A gente trabalhou bastante com esse join, então estou novamente fazendo um count sobre o join de products e categories e tentando acrescentar aqui o category name no select. O que vai acontecer? Essa query vai resultar um erro para mim. A coluna category name não pode ser inserida na lista de campos, na select list. Por quê? Porque eu estou usando um count. Um count é função de agregação. A partir do momento que eu estou fazendo uma agregação, então tudo que está na select list, na lista de campos do select, tem que ser ou função de agregação, ou tem que estar contido na instrução group by para determinar um agrupamento dos dados. Neste exemplo, eu vou acrescentar nesse select a instrução group by, fazer um agrupamento pelo category name. E por fim, vou fazer um order by pelo campo QTD, que é o campo resultante do count. Então, o resultado dessa query, eu tenho aí a quantidade de produtos registrados na tabela Products para cada categoria. Para cada categoria que existe dentro da empresa. Categoria de produtos. Então, vejo o nome da categoria e a quantidade de produtos registrados para a categoria. Então, seguindo adiante. Aqui a gente viu esse resultado. Nessa query seguinte, eu estou fazendo uma nova filtragem. Aqui eu estou usando a cláusula having para fazer uma filtragem. A cláusula having, ela nos permite filtrar o resultado posterior a um group by. A cláusula having, ela é processada após o processamento da cláusula group by. Então nos permite filtrar o resultado posterior à ocorrência do group by. Então ele vai primeiro agrupar os produtos por categoria, gerando este resultado que nós estamos vendo aqui, para depois fazer um filtro para identificar qual dessas categorias tem mais de 10 produtos. Eu só quero listar as categorias que possuem mais de 10 produtos. Nesse exemplo, 4 categorias vão ficar de fora. E eu vou ter como resultado 4 registros. E ainda vou ordenar pela quantidade.
Aí está. Interessante como eu tive que repetir o count asterisco no having. Eu havia comentado anteriormente que o order by é a única parte do select, a única cláusula no select que permite que eu use os nomes, os alias dados para colunas. As outras cláusulas não permitem, mesmo a cláusula having. Eu não posso colocar QTD aqui, mesmo ela sendo processada após o group by. Eu ainda tenho que repetir count de asterisco no processamento dessa query. Eu posso juntar cláusulas, juntar where e having no mesmo select. E é interessante, isso é uma pergunta curiosa. Eu mesmo já usei essa pergunta em provas de contratação de pessoal para SQL Server. Qual a diferença do where para o having? O where ele é processado antes de um group by, enquanto que o having é processado após o agrupamento, após o group by. O where filtra os registros que vão passar pelo group by e o having filtra o resultado do group by. Então aqui eu diminuí, eu limitei aqui. Eu quero ver só os produtos que têm unit price maior que 10. Vou agrupar esses produtos por categoria e aí vou trazer as categorias que têm mais do que 8 produtos com unit price maior que 10. Vamos ver sem o having por enquanto, ver o resultado. A gente vê que a contagem de produtos é diferenciada porque eu filtrei. O where filtrou registros que não entraram no agrupamento. Agora, se eu acrescentar o having e o order, ele vai filtrar e só trazer as categorias que têm mais do que 8 produtos. Aí está. Então o where é processado antes do processamento de um group by, enquanto que o having ele é processado após o processamento do group by. Aqui vamos ver um exemplo. A gente tem uma tabela de vendas, orders, certo? Que ela é como se fosse uma tabela de nota fiscal. Orders do Northwind é como se fosse uma tabela de nota fiscal. Existe ainda uma tabela Order Details, que tem os detalhes da nota fiscal. É a tabela Order Details que possui a cada produto que foi incluído na nota fiscal. Então aqui eu vou ver os detalhes da nota fiscal. Eu estou fazendo um join de orders com orders details. Mas eu não quero ver uma linha para cada linha de detalhe da nota. Eu quero ver uma linha por nota fiscal. Então, um group by pelo order ID da nota fiscal. Order ID aqui no select. Count de asterisco, pegando a quantidade de itens da nota fiscal. Quantos itens essa nota fiscal tem e quero o valor total da nota fiscal. A tabela Order Details não tem um campo de total, ela tem um campo de preço unitário e um campo de quantidade do produto. Então eu quero fazer a soma da multiplicação do preço unitário pela quantidade em cada registro e vou fazer a soma total, dando a função de agregação sum, me trazendo as informações de cada nota fiscal. Eu tenho o ID de cada nota, a quantidade de itens que estão inclusos na nota fiscal e o valor total da nota fiscal. Aí a gente pode brincar mais com essa query, por exemplo, para começar a colocar um order by. Order by QTD itens desk. Quantos itens tem a nota fiscal com maior volume de produtos? É isso que a gente vai descobrir agora. Eu tenho uma nota fiscal enormemente desnivelada das demais, que tem um total de 25 itens dentro dessa nota fiscal. 25 itens dentro da mesma nota fiscal.
Abaixo delas, as demais notas fiscais tem 6 itens para baixo, 6, 5, 4 e por aí vai. E poderia ainda aplicar aqui um having count de asterisco maior do que 3. Só quero ver, eu tenho 830 notas fiscais, quantas tem mais do que 3 produtos? 162 notas fiscais tem mais do que 3 produtos. De 4 para cima até essa totalmente desnivelada com 25 produtos na nota fiscal. Opa. Pronto, compartilhei de novo. Pergunta, em que momento, onde é que eu estava na explicação quando o compartilhamento de tela parou? Quando ocorreu esse problema com a tela? Ah, tá ok. Tranquilo então. Então tá aqui a montagem do agrupamento. Inicialmente eu fiz um group by de order ID, só mostrando a quantidade de itens e total. Aí eu apliquei um order by, depois fiz o having. Eu até mostrei que só 162 registros tem mais do que 3 itens dentro da nota fiscal. Ok. Um detalhe aqui, uma dificuldade com o Group By é que eu não consigo trazer mais detalhes, certo? Dentro da linha que eu estou trazendo. A partir do momento que eu estou usando o Group By, eu só posso colocar na lista de campos do Select os campos que estão incluídos no Group By ou os campos que são funções de agregação. Eu não posso colocar um campo a mais que nem esteja incluído no Group By e nem seja função de agregação. Por exemplo, eu não posso trazer os dados do cliente aqui nessa nota fiscal, junto da linha dessa nota fiscal. Isso é uma limitação do Group By. Essa limitação ela pode depois ser quebrada usando recursos de subqueries, que são um recurso já bem antigo no SQL, existe em inúmeros bancos, ou funções de janela, que nós vamos ver mais adiante durante o dia. Aqui, em relação ao Group By, por exemplo, se eu quiser incluir a data da compra nessa linha de dados, nessas linhas de dados, eu preciso incluir não só na lista do Select, como preciso incluir no Group By. Que às vezes eu posso acabar ficando com um Group By que pode parecer não fazer sentido. Por exemplo, por que eu vou agrupar por Order ID dentro de Order ID por Order Date? O Order ID já é o ID da minha nota fiscal. Minha nota fiscal não aconteceu em duas datas diferentes. Cada nota fiscal tem uma data só. Então eu posso acabar ficando com um Group By que parece não fazer sentido. Mas por que está assim? Para que o Order Date possa ser definido como agrupado, possa aparecer na lista do Group By e ser inserido na lista de campos do Select. Assim eu consigo trazer detalhes a mais na lista de campos do Select, como por exemplo aí a data em que a nota fiscal ocorreu, em que a nota fiscal foi vendida. Vamos ver um outro exemplo com funcionários e orders. Cada nota fiscal foi executada por um determinado funcionário. Um funcionário fez a venda dentro da empresa.
Então aqui eu estou fazendo um join entre employees e orders, pelo employee ID, agrupando pelo employee e fazendo um count da quantidade de orders. Para quê? Para descobrir quantos funcionários, quantas vendas cada funcionário fez. Aí está. Então tem o total de vendas feitas por cada funcionário dentro da empresa. Legal! Se eu quiser trazer agora dados do funcionário, é aí que a coisa complica um pouquinho. Então, antes disso, antes de chegarmos a trazer dados dos funcionários, então, digamos que eu quero trazer o total vendido pelo funcionário. Aqui eu só juntei o funcionário com a orders, trouxe a quantidade de orders. E se eu quiser trazer o valor total que ele vendeu? Aí eu vou ter que juntar com order details. Vou ter que fazer junção com order details para poder fazer o sum do unit price vezes o quantity. Fazendo a junção aqui com o employee ID e com o order details, trazendo o total geral que ele vendeu. Agora, para mim fazer ainda a quantidade de notas fiscais, eu tenho que colocar um distinct aqui no order ID. Senão, no momento que eu junto o order details, ele vai distorcer a quantidade de order ID. Cada nota fiscal teve vários itens de detalhe. Ele vai distorcer a quantidade. Para ele não distorcer a quantidade, eu apliquei um distinct ali no count. Aqui. Então eu estou trazendo o ID dos funcionários, quantidade de vendas que cada funcionário fez e o valor total que essas vendas representaram para a empresa. Ok, e agora, e se eu quiser os detalhes dos funcionários? Se eu tentar acrescentar first name, last name, para eu ver quem é que fez essas vendas. Quem foram esses funcionários que fizeram essas vendas? Aí eu tenho o mesmo erro de novo, porque eu não posso acrescentar na lista de campos do select campos que não estejam no group by e não sejam funções de agregação. Portanto, tem que ser um ou outro. Então, nesse exemplo, o que eu faço? Mais uma vez, eu coloco campos no group by que não necessariamente eu precisava que estivessem lá. Nosso group by pode parecer às vezes sem sentido, mas ele é montado dessa forma para que os campos possam entrar na lista de campos do select. Agora sim eu vejo os dados do funcionário, a quantidade de vendas que cada funcionário fez e o valor total que essas vendas representaram para a empresa. A gente pode usar isso para identificar quem vende mais, por exemplo. Eu já estou fazendo um order by pelo total, eu estou fazendo pelo valor, tá? Pelo valor total desk. Aí eu aplico aqui um top 3. Identificar os 3 funcionários que mais vendem dentro da empresa. Aí está. Top 3, depois eu poderia da mesma forma incluir o first name, last name, sem problema. Então, o top só diz, como está até comentado aqui, o top só diz a quantidade de registros que a gente quer. Top 3. O significado da query é definido pelo order by, que por acaso eu escolhi o order by pelo total desk. Eu poderia ter feito o order by pela quantidade de vendas, tanto desk, aí desk do maior para o menor. Então quem dá significado ao top é o order by. Nesse outro exemplo aqui, observem que eu posso escrever o top de uma forma diferente. Eu posso indicar aqui 30%,
com essa escrita do top, ele faz um cálculo de percentual da quantidade de registros que eu tenho na tabela. Por acaso eu tenho 10 registros na tabela, então 30% ele vai arredondar e vai trazer 3 funcionários da mesma forma que antes. Não vai ser diferente do top 3. Mas a questão é que ele calcula 30% de registros que a tabela tem para trazer 30% dos registros da tabela de acordo com o order by, seguindo as regras do order by. Mudando o exemplo um pouquinho, saindo de funcionários. Aqui eu tenho um exemplo com produtos e categorias. Estou fazendo um join de produtos e categorias e vendo quais são as top 3 categorias que mais têm produtos registrados na base de dados. Certo? Confections, condiments e beverage. Certo? São as top 3 categorias que mais têm produtos registrados na base. Aí a gente observa o seguinte, ó. Eu pedi top 3, ele me trouxe 3. Mas condiments e beverage tem exatamente 12 produtos na base. E se tiver mais alguma com 12 produtos na base? Por que ele não trouxe? Porque eu pedi 3. Ele me trouxe 3. Não importa se tem mais alguma com quantidade 12. Ele não está prestando atenção na quantidade. A do top só presta atenção. Não está prestando atenção no campo quantidade, para ser claro. O top só presta atenção no número que eu dou para ele, no número de registros que ele vai capturar. É o order by que dá o significado para a coisa. Então como é que a gente resolve nesse caso? Eu não posso deixar um empate nos valores ficar oculto. Imagina se isso fosse utilizado, nesse exemplo eu estou usando para categoria, mas se fosse utilizado nas vendas dos vendedores para pagar comissão de venda. Eu não digo comissão de venda, mas pagar prêmios de venda para os vendedores que mais venderam. E se eu deixar um empate escondido aqui no meu banco de dados? Vai me dar uma dor de cabeça enorme. Então eu não posso. Nem sempre eu posso deixar empates escondidos na base de dados. Então, para isso, a gente tem a cláusula no top chamada with ties. With ties. O que essa cláusula faz? Ela traz empates. Ela analisa empates baseado nos campos especificados pelo order by. E quando ela identifica que houve um empate no último registro trazido pelo top, então ela traz os registros que têm um empate com relação ao último registro trazido pelo top. Então, quando a gente aplica a cláusula with ties junto da cláusula top, ele pode desrespeitar a quantidade de registros que eu estou dizendo para ele trazer. Ou seja, não significa que ele vai trazer 3 registros. Ele vai trazer 3 registros aplicando a análise de empate. Neste exemplo, vou executar e a gente descobre que seafood também tem 12 produtos registrados. Aí, estava escondido. E o que determinou a escolha de beverage condiments? Ele tinha exibido beverage condiments e escondido seafood. O que determinou isso? Acaso. Porque eu não determinei nenhuma regra para isso. Foi simples acaso que determinou que 2 seriam trazidas e uma terceira ficou oculta. Qual foi? Foi acaso. Então é interessante como o with ties também amarra o uso do order by. O with ties só funciona com order by. O top ele pode precisar do order by. O top ele pode ficar sem sentido se eu não tiver dado o order by na query. Mas ainda assim eu não sou obrigado a rodar a query com order by. Eu posso não rodar essa query com order by, rodar a query sem order by e ela vai rodar sem problema nenhum. A query roda.
Mas quando eu uso a cláusula with ties, o order by se torna obrigatório, porque se ele vai fazer análise de empate, eu tenho que dizer baseado em que campo ele vai fazer essa análise. Então eu só consigo usar o with ties com o uso do order by. Aí está. Fazendo análise de empate, certo? Junto com a cláusula order by e aplicação do top, certo? Trazendo o caso em que ocorreu um empate. É interessante essa relação curiosa entre o top e o order by e o style. O order by dá sentido ao top, mas o top não torna o order by obrigatório, não é obrigatório ter order by. Mas se a gente aplicar o styles, o order by se torna obrigatório. E existem outras curiosidades em relação a isso que envolvem o uso de subqueries, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ou a criação de views. Como o resultado de subqueries não são vistos direto pelo usuário, eles são manipulados, mas não vistos pelo usuário, então não se deixa colocar order by em subqueries. A menos que a subquery contenha um top. No momento que eu aplico um top numa subquery, eu posso passar a aplicar o order by. Por quê? Porque o order by é necessário para dar significado ao top. Isso acontece também em caso de views. Os usuários vão fazer select sobre a view, então ele não deixa que a view já contenha uma cláusula order by. Porque o usuário vai fazer um select em cima e pode pedir um order by diferente. A criação de uma view não deixa que a view contenha a cláusula order by. A menos que o select dentro da view contenha um top. Se o select dentro da view contém um top, nesse caso, ele permite que a view contenha o order by. Caso o select contenha um top, ele permite que a view tenha um order by para dar significado ao top, justamente para fazer um significado, dar um significado ao top. Roberto está perguntando se é 30% da tabela ou do resultado da consulta. Muito pertinente isso, porque em cima da consulta eu posso ter cláusulas where filtrando o resultado da consulta, eu posso ter agrupamentos, eu posso ter having. Então, na verdade, é 30% do resultado da consulta, certo? Distração minha falar 30% da tabela, devo ter falado 30% da tabela, distração minha. É 30% do resultado da consulta, certo? E não da tabela. Então vimos aqui o uso do styles. Uma novidade que surgiu no SQL Server 2005 é que o top passou a aceitar valores passados por variáveis. Isso é muito interessante, porque se eu criar uma Story Procedure, por exemplo, e a gente vai falar sobre criação de Story Procedure na aula que vem, eu poderia receber o valor a ser usado no top a partir de um parâmetro da Story Procedure. Porque o top passou a aceitar o uso de variáveis junto ao top. Nesse exemplo aqui, eu estou declarando uma variável inteira, definindo o valor dela como 5 e fazendo o select top entre employees e orders para ver quais são os funcionários que mais venderam. Nesse exemplo, eu vou pegar os 5 funcionários que mais venderam na empresa. Aí está. Esses são 5 funcionários com maior volume de vendas dentro da empresa.
Ok. E aqui para completar esse trecho, eu adicionei aqui a explicação sobre o union. Não é exatamente ligado a funções de agregação, mas eu adicionei nesse ponto a relação do union. O union me permite fazer a junção do resultado de duas queries. Eu tenho duas queries e eu uno o resultado das duas, certo? Em um resultado de select só. As queries têm que ter a mesma quantidade de campos e esses campos têm que ser do mesmo tipo. Quantidade de campos e tipos de campos têm que ser idênticas nas duas queries e ele faz uma junção das duas queries trazendo o resultado. Nesse caso, nesse exemplo, me trouxe 77 linhas. Agora, existe uma diferença para uma cláusula que é chamada de union all. Eu posso acrescentar esse all aqui junto do union. Qual é a diferença de eu fazer um union sem o all e eu fazer um union com o all? A diferença é o plano de execução. Então, repare, ele pega os dados das duas queries e faz um merge join no caso do union. Só que se eu fizer com o uso do union all, o plano de execução faz apenas uma concatenação e não merge join. E essa realização da concatenação é muito mais ágil do que o merge join. É muito mais ágil essa concatenação do que o merge join. Então o union all acaba tendo muita melhor performance do que o uso do union sem a cláusula all. Isso é até considerado uma boa prática de desenvolvimento. Sempre que implementar o union com a aplicação dual. Em alguns ambientes que eu trabalhei orientando desenvolvedores, eu inclusive coloquei isso, adicionei isso como uma colocação de boa prática de desenvolvimento. O union deveria sempre ser utilizado junto com o all. Porém, existe uma consequência disso. Qual é a consequência? Nesse exemplo aqui, eu tô na query de cima trazendo todos os produtos com preço unitário menor ou igual a 20. E na query de baixo, todos os unit price com produto maior ou igual a 20. Todos os produtos com unit price maior ou igual a 20. Qual o resultado? Os produtos que tiverem preço 20 vão aparecer nas duas queries. O union, quando usado sozinho, ele aplica um distinct. Então ele descobre que existe essa duplicação entre as duas queries, aplica o distinct e evita a duplicação. Isso ocorre. Então, o union all não faz isso. Ele simplesmente ignora a existência de duplicação. Então, se houver uma duplicação dos dados, os dados vão aparecer duplicados no resultado. Então, repare, a mesma query com union all me devolve 78 registros. A query com union me devolve 77 registros. Ou seja, o union all aí deixou uma duplicação ser recebida. O union tirou essa duplicação. Mas não necessariamente é uma situação muito comum, certo? Essa questão. Isso não é necessariamente uma situação muito comum. Então, a recomendação de usar o union all procede. Certo? São casos raros em que você realmente precisa desse distinct do union e que você realmente vai depender dele.
em casos mais raros. Aqui eu tenho um exemplo com faixas de preços diferentes. Eu estou, nesse caso, aplicando o Union All com faixas de preços diferentes, fazendo a concatenação. E tem uma questão interessante sobre esse exemplo. Em algumas situações, o Query Optimizer consegue identificar, mesmo com Union, que a duplicação é impossível. Nesse exemplo aqui, Union tipo S é menor ou igual a 10, está na query de cima, e Union tipo S maior ou igual a 80, está na query de baixo. A duplicação é impossível. Então, mesmo com o Union sem o AL, ele simplifica o plano de execução. Se ele for capaz de identificar que a duplicação é impossível. Então, o Query Optimizer tem essa inteligência. Se ele for capaz de identificar que a duplicação dos registros é impossível, ele já simplifica o plano de execução. Só que a maioria das vezes que a gente fizer um Union, que a gente processar um Union, isso pode estar envolvendo até tabelas diferentes. Ou seja, o Query Optimizer, a maioria das vezes, não vai ser capaz de identificar essa impossibilidade da duplicação dos dados. Então, permanece a recomendação de Union All, aplicação de Union All sempre como boa prática de desenvolvimento. Perguntas até o momento? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Ok.